Band Entrevista. Oferecimento Premovale, construção pré-fabricada de concreto para pequenas e grandes obras. No ar, mais uma edição do Band Entrevista. Seja muito bem-vindo. Nesta semana comigo, mais uma vez, o jornalista Elcio Costa. E hoje vamos entrevistar o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Cláudio Batista. Claudião, como é conhecido no meio sindical, trabalha na Volkswagen há 22 anos. Ele já foi secretário-geral do Sindicato de Taubaté e coordenador da CUT no Vale do Paraíba. Além de metalúrgico, é formado em administração de empresas, economia sindical e comércio exterior. Ele assumiu no final do ano passado para um mandato de 4 anos. Cláudio, obrigado por atender o nosso pedido. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. A gente começa, Cláudio, falando dessa sua administração, que começa num sindicato historicamente comandado pela CUT, pelo menos aí nos últimos 15, 20 anos, mas que teve um grupo próprio que rachou. Um sindicato da onde saiu um candidato a prefeito de Taubaté que ficou em segundo lugar na corrida eleitoral, com uma votação bastante expressiva, e depois se viu esse mesmo sindicato num ostracismo de não conseguir quórum em assembleia, de ver a assembleia vazia em fábrica com milhares de trabalhadores. O que você espera desses 4 anos agora que você está começando? Você assumiu há aproximadamente 6 meses, nem isso. Vai ser um sindicato mais combativo, um sindicato mais negociador ou um sindicato mais político? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Acho muito importante esse espaço para a gente poder colocar para os trabalhadores e para a sociedade o papel do sindicato, né? O sindicato ele tem um papel fundamental, eu acho que em qualquer parte do mundo, né? O sindicato ele é um órgão que vem para tentar equilibrar as forças entre o capital e o trabalho. Eu tenho um desafio importante pela frente, como você próprio disse, o sindicato viveu um pouco desse ostracismo e nós temos a grande responsabilidade de reorganizar a categoria e reorganizar o movimento sindical no Vale do Paraíba. Como vocês sabem, aqui no Vale do Paraíba nós temos 2 grandes sindicatos muito importantes para essa região, que é o Sindicato Metalúrgico de São José e o Sindicato Metalúrgico de Taubaté. São 2 sindicatos fundamentais na construção, pelo Vale do Paraíba ser uma região industrial, onde a gente tem diversas empresas metalúrgicas. Nós temos o grande desafio de fazer com que essas empresas elas possam gerar emprego com qualidade, gerando tecnologia, e para isso é fundamental que todos os empresários, que os trabalhadores, eles estejam minimamente alinhados ou minimamente equilibrados as forças, né? Como a gente fala com os trabalhadores diariamente, não adianta você ter uma vaquinha se você não cuidar dela ou se você quiser tirar todo o leite dela e matá-la. Agora, Cláudio, antes da gente falar do Sindicato de Taubaté e de São José, do sindicalismo no Vale do Paraíba, em Taubaté, você assume que você pegou, mesmo sendo CUT, situação que vinha do grupo comandando o sindicato, pode-se dizer em terra arrasada no sindicalismo taubatiano? Eu falo para você que é com muita dificuldade que a gente assume essa gestão. Por quê? Né? Nós temos problemas do aspecto financeiro, do aspecto organizativo e do aspecto político. E essa oportunidade é interessante a gente falar, né? Do aspecto financeiro, é importante a gente ressaltar para toda a sociedade que os sindicatos metalúrgicos de Taubaté, ele sempre foi um sindicato muito rico, porque tinha fartura de emprego, tinha fartura de postos de trabalho, as empresas iam muito bem, né? E nesse momento, um pouco diferenciado daquilo que são os últimos 4 anos atrás. Recentemente, o Sindicato dos Metalúrgicos vendeu áreas para poder reequilibrar o seu caixa em Lagoinha e Ubatuba. Isso entra nesse reequilíbrio que você está falando, nessa reconstrução financeira? Sim, entra diretamente. Porque a receita do nosso sindicato, ela caiu enormemente, mas não é por uma má gestão, não é nem por isso, né? Não vou ser aqui inconsequente de falar uma situação dessa. Tem lá as falhas administrativas, que faz parte, uma gestão toma de um jeito, outra gestão toma de outro, mas tem um problema crucial, que é o problema mesmo da quantidade de trabalhadores na nossa categoria. Nós tínhamos aproximadamente 30 mil trabalhadores no ano de 2013.
Hoje nós temos aproximadamente 13 mil trabalhadores metalúrgicos, ou seja, você tem uma diminuição do número dos postos de trabalho e, por consequentemente, da arrecadação do sindicato. Com isso, você teve que reorganizar toda a estrutura financeira do sindicato, que não é tão fácil, porque ele é um sindicato voltado para atender 30 mil trabalhadores e hoje nós vamos ter que readequar para atender 13 mil trabalhadores. Isso... Qual era o orçamento do sindicato antes? Qual é o orçamento atual? O orçamento do sindicato ele é meio que variável, entendeu? Mas em questão do número de sócios, eu posso falar para você que nós encolhemos da ordem de aproximadamente 60% da arrecadação que nós tínhamos. Então é um número vultuoso, não e agora, é pouca você coisa. falou da questão financeira que é complicada. E as outras duas questões, a política, por exemplo? A política é o seguinte, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, ele tinha muitas articulações, não só na cidade de Taubaté, como no estado de São Paulo, como no Brasil, como no mundo. Ao ponto de o nosso sindicato mandar dirigentes para outros países para explanar como era a nossa organização e até formar outros dirigentes na Alemanha, na Espanha, na Holanda, tudo isso nós já fizemos. Esse sindicato de Taubaté, pequeno, cidade interiorana, mas muito bem qualificado os dirigentes do passado. Né? Inclusive eu também tive a oportunidade de palestrar algumas sessões para dirigentes de outros países. E com isso nós perdemos uma articulação fundamental, porque assim, nós éramos articulados com os sindicatos co-irmãos, não só da Central Única dos Trabalhadores, mas como outras centrais. Nós éramos articulados com os atores políticos da sociedade, não só com o Partido dos Trabalhadores, mas com os outros partidos existentes no país. Nós éramos articulados com os movimentos sociais e essa robustez de articulação fazia o Sindicato Metalúrgico ter um acúmulo para poder estar inserido nesse mundo sindical, nesse mundo político, como ator, a ponto da gente, se vocês relembrarem, a lei da PLR, da questão do imposto de renda sobre a PLR, foi uma bandeira que esse sindicato, junto com os sindicatos metalúrgicos do ABC, abraçaram e conseguiram fazer uma lei sobre essa questão do imposto de renda na PLR, que vigora até então, hoje. Que houve essa ruptura e esse cenário, por exemplo, que o Nicolini abriu, que a Assembleia às vezes não tinha nem quórum suficiente? Eu acho que são uma somatória de fatores, né? Quando você defende uma bandeira, quando você ganha uma eleição defendendo uma bandeira, e essa bandeira ela tem um cunho não tão político, não tão democrático, mas principalmente classista, você tende a pender para um lado ou para outro lado. E eu acho que isso foi um dos grandes problemas, porque o trabalhador estava acostumado com uma política coerente, aquela política classista, uma política democrática que discutia os valores, fazia assembleia, chamava congresso, chamava plenária. Então, constantemente você poderia ir no sindicato na década de, vou falar mais especificamente, de 2007 até 2012, se você fosse no sindicato, pelo menos uma vez por semana você ia ver o auditório do sindicato lotado. Lotado. Com trabalhadores, com atores da sociedade, com atores políticos, sempre construindo na construção de políticas que fosse de fomento e desenvolvimento da região. Isso se perdeu. Isso se perdeu. A gente vai querer saber como o sindicato vai fazer para retomar isso e, mais do que isso, ajudar na retomada do nível de emprego aqui em Taubaté, depois do intervalo, aqui no Band Entrevista com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, o Cláudio Batista. A gente volta em instantes, não sai daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, recebendo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Cláudio, a gente falava no segmento anterior de como retomar o emprego e a força do sindicato. Você falou que o sindicato perdeu uma base de 30 mil para 13 mil. O sindicato tem como agir para tentar melhorar isso junto com o governo, poder público, empresa? O que fazer? Então, nós temos feito um trabalho intenso nisso e eu tenho falado para os trabalhadores que é o principal ponto para que nós possamos ser uma categoria forte, voltar a reagir em relação às nossas conquistas, é ter uma discussão com propriedade junto ao empresariado e aos poderes públicos de Taubaté. E nesse sentido nós temos atuado.
eu tenho feito várias reuniões com os empresários dos mais diversos setores metalúrgicos. Eu tive aí aproximadamente com mais de 12 empresários de empresas importantes da nossa cidade, discutindo com eles essa questão de investimento, a questão do futuro, qual a expectativa deles e principalmente qual a responsabilidade social que eles têm com Taubaté. Uma vez que quando a gente teve esses desligamentos, ou esse número de empregos que foram diminuídos, isso impulsiona mais utilização da saúde no município, mais utilização da questão das escolas do município e tudo isso por conta desse cenário. Então eu chamo a responsabilidade com essa conversa, não só dos empresários, mas também do poder público. É isso que eu ia perguntar, Cláudio. Por exemplo, a Prefeitura de Taubaté historicamente tem uma política de atração de empresas, doação de terreno, doação de áreas, isenção de impostos. Você procura dialogar com a Prefeitura para tentar entender ou tentar colocar o sindicato junto com essa vertente? Sim, eu acho que isso é fundamental. Independente das nossas divergências partidárias, até porque eu sou de um partido, o prefeito é de outro, mas isso é completamente irrisório diante da responsabilidade que cada um de nós temos naquilo que executamos. O prefeito tem que governar a cidade, eu tenho que governar o sindicato e os dois podem ser responsáveis pelo crescimento ou enfraquecimento da economia da nossa região. Nesse sentido, eu procurei o prefeito da cidade, o Júnior Ortiz, tivemos algumas reuniões. Nessas reuniões, o prefeito se colocou à disposição para fazer uma discussão com propriedade sobre o desenvolvimento tecnológico da cidade e a geração de emprego, e isso foi importante. Ele nos deu uma carta branca para discutir com os empresários relacionada a essa questão de geração de emprego, no sentido de que ele está aberto para fazer as discussões relacionadas a novas empresas que queiram vir, provavelmente doação de terreno, incentivos fiscais, relacionada à questão de incentivos fiscais, né? Nesse sentido ele abriu. É lógico que essa conversa ela se inicia com o sindicato, que vai gerar um acordo, mas que o finalmente dessa conversa somente a prefeitura e os vereadores têm condição de fazer uma lei ou aplicar as leis existentes no município. Você assumiu há poucos meses, mas isso já começa a dar frutos? Sim, com certeza tem dado frutos. Nós temos feito reuniões com diversas empresas. Tivemos reunião com a Gestamp, uma empresa importante, que talvez, em finalizando na próxima semana, tenhamos aí um investimento vultuoso da ordem de 64 milhões, alguma coisa nesse sentido, que vai gerar emprego, se tudo se concretizar. A parte do sindicato já foi feita. Agora está faltando a parte da prefeitura, que nós faremos essa reunião na semana que vem, junto ao Recursos Humanos da Gestamp, mais a prefeitura. Tivemos reuniões com a Alstom, conforme a Alstom não é a GE, certo? Nós tínhamos a Alstom, que foi vendida a parte dela para a GE, mas a Alstom continua. Sim, ali perto da malteria ali, né? Tem a Alstom ali ainda, uma parte da GE continua sendo Alstom. Uma parte da planta. Isso, uma parte da planta continua sendo... Da velha planta da mecânica pesada. Isso, né? da antiga mecânica pesada. Pode saber. Dividiu. Isso, dividiu. E a Alstom, como vocês podem estar sabendo, ela tem uma unidade em São Paulo e a Alstom, ela, como o nome já falava antigamente, é mecânica pesada, então são equipamentos de um tamanho enorme. E lá no centro de São Paulo está ficando quase que impossível a movimentação desses equipamentos que ela faz. Com isso, nós estamos fazendo uma discussão que na semana que vem nós faremos uma discussão interessante com a Alstom a respeito dessa situação, uma vez que eles estão com problema lá na Lapa e isso pode gerar condições favoráveis para Taubaté. Esperamos na semana que vem poder conversar com vocês. Ele sempre foi um sindicato de negociação. Agora eu queria entender como é que encolheu de 30 mil trabalhadores na base para o número atual de hoje. Foi a crise só ou tem alguma outra vertente? É simples, eu vou mostrar alguns pontos para você que vai ficar claro. Nós temos 5 grandes empresas que nós chamamos de empresa-mãe aqui em Taubaté, que são as empresas que geram emprego nas outras empresas. Quais são elas? Volkswagen, Ford, LG, GE e Uni Subcia. São empresas que produzem coisas diferentes.
E para essas empresas funcionarem, outras empresas orbitam em torno delas. Se você gerar emprego nessas empresas, você vai gerar nessas outras. Nem sempre, depende da política que você está discutindo. Mas se você diminuir emprego nessas 5 empresas, com certeza vai diminuir o emprego nessas outras empresas. São fornecedoras diretas. São fornecedores diretos. Então, vamos lá. Nós perdemos de 5.700 para 3.700 na Volks. Nós perdemos de 2.700 para 1.300 na Ford. Nós perdemos de 2.000 para 1.000 na GE. Nós perdemos de 1.000 para aproximadamente 400 na Unisubcia. Se você fizer uma conta, isso daí dá aproximadamente em torno de 8 a 6 mil trabalhadores diretos só dessas empresas. E pela aí, crise ou por acordos? Algumas, pela essa indústria 4.0 que fala, que aí nós temos nossas divergências, podemos num outro programa conversar um pouco mais com propriedade sobre isso. Outras por acordos e outras parte pela crise. Mas eu acredito que a maioria dessas empresas foi por conta de uma displicência de fazer acordos ou fazerem-se cumprir acordos que foram negociados nas gestões passadas, antes da gestão anterior, a qual eu sou sucessor. E aí eu acho que esse é um grande problema, que foi um pouco de, talvez, negligência. Negligenciar aquilo ou aquela questão de você se achar em volta de você mesmo, né? Então, às vezes um pouco o ego atrapalha algumas coisas. E durante a campanha passada, quando nós perdemos a eleição lá em 2013, tinha uma bandeira muito forte, né? Que até a mídia até noticiou, falou assim, nossa, o sindicato dessa gestão mandou o Gol embora de Taubaté. Né? E esse é um ponto que não é verdade. Muito pelo contrário. Nós fizemos um acordo que garantia os 2 próximos veículos em Taubaté e garantia a nova plataforma. Quando eles assumiram, eles continuaram batendo nessa bandeira. Bateu nessa bandeira, falaram assim, não, nós não queremos essas novas tecnologias, esses novos produtos que hoje estão lá em São Bernardo, que é o Polo e o Virtus, que está trabalhando em 3 turnos. Lá em São Bernardo trabalhava num turno e meio. E aqui trabalhava em 3 turnos e hoje está trabalhando em 2 turnos. Você inverteu a lógica. Aquilo que era o volume de produção de Taubaté foi para São Bernardo e o que era de São Bernardo veio para Taubaté. A gente continua com o Band em entrevista, mas voltamos em instantes. Não sai daí, é rapidinho. Voltamos com o último bloco do Band Entrevista desta semana com o presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Taubaté, Elcio Costa, por favor. Recentemente, o presidente da Volks esteve em Taubaté e nós vamos ter boas notícias para a fábrica de Taubaté, da montadora, ou ela continua nesse compasso de espera? Como você mesmo disse, ela tinha 3 turnos, foi para 2 e a perspectiva de retomar esse 3º turno? Essa visita foi muito importante para Taubaté. Foi muito importante mesmo. Nós temos a oportunidade de conversar com o presidente da Volkswagen do Brasil, aqui em Taubaté, principalmente porque ele anunciou 2 novos produtos, né? Apesar de ser o Gol e o Voyage, mas são tecnologias muito interessantes, principalmente no que diz respeito ao Gol. Você colocar um câmbio automático no Gol, um único carro, um único produto no segmento com câmbio automático, um carro que já tem nome, um carro que é conhecido, que é uma paixão nacional, e isso traz uma expectativa muito interessante aqui para Taubaté e nós vamos explorar vamos agarrar com unhas e dentes. Essa mudança tem um impacto no mercado por quanto tempo? Nós temos a expectativa que qualquer lançamento de carro, qualquer coisa, ele dura em torno de aproximadamente 2 a 3 anos, né? Nesse volume, né? nessa situação. Então nós temos a expectativa de que realmente esses próximos 2 ou 3 anos aí com o Gol e o Voyage com câmbio automático seja uma situação extremamente importante para nós. Agora, só isso vai ser o suficiente talvez para voltar ao 3º turno da Volks Taubaté ou é preciso uma linha nova? A expectativa nossa é que consiga voltar ao 3º turno, mas a nossa ambição e a nossa grande missão é trazer a plataforma nova para Taubaté. O que é essa plataforma nova? Só para explicar rapidamente. A plataforma nova ela é uma nova concepção de modelo de automóveis no país que você, com uma única plataforma, é como se fosse um jogo de leg. Você modifica o carro simplesmente modificando algumas peças sem ter que fazer muito investimento. E isso é fundamental para o setor automobilístico, porque conforme nós podemos ver, quase que anualmente tem lançamento de carro novo em todas as plantas.
Então a Volkswagen também já está assumindo essas condições. As duas plantas, são 3 plantas de automóvel no Brasil, 2 já estão com essa plataforma, está faltando Taubaté, e o nosso grande desafio é essa questão, trazer essa plataforma para corrigir e acertar a vida da Volkswagen em Taubaté e, por consequente, para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Perfeito. Um outro assunto que eu gostaria de tratar com você, a gente falou no começo do programa, você falou em 3 vertentes do sindicato para retomar a força do sindicato Taubaté. Falamos da política, falamos da financeira e da questão organizacional. O que é? Recrutar mais gente? É mudar a forma de fazer? O que você pensa nesse sentido? É mudar a forma de fazer. É voltar o trabalhador a saber que ele é o sindicato. Não simplesmente as pessoas que figuram à frente do sindicato. Eu não sou nada, né? Eu não sou capaz de fazer nada. Se o trabalhador não estiver comigo, se eu for na porta da fábrica para fazer uma assembleia e os trabalhadores não estiverem ali junto comigo para pressionar, para fortalecer, eu não consigo resolver nada. Porque a minha força é a força e a determinação de cada trabalhador. Aquele conjunto tem uma força. E a nossa organização perdeu muito, porque o nosso sindicato ia ter uma discussão, você fazia plenária no sindicato, os trabalhadores iam lá para discutir, para a gente saber qual é a nossa estratégia. O sindicato, ele realizava assembleias constantemente nas portas da fábrica. Hoje o sindicato está afastado da porta da fábrica. Então, você está afastado, você não tem o sentimento do trabalhador. O sindicato fazia congresso, que é uma ferramenta fenomenal, o congresso da categoria. É onde você vai implementar qual é a política que você vai aplicar nos próximos 4 anos. E hoje, né, nesse mandato anterior, não tivemos. Nós já estamos realizando nosso congresso, vai acontecer no mês de julho, porque lá vai sair a linha estratégica e a plataforma que o sindicato vai defender perante os trabalhadores relacionada à questão econômica, social, de matriz, de todas as situações do sindicato. É nesse congresso que nós vamos definir. Você vai ser no mês de maio. Uma linha mais política, como aquela que gerou, por exemplo, a candidatura do Isaac do Carmo? Olha, eu falo para vocês o seguinte, não é a expectativa do sindicato, pelo menos nesse mandato, fazer uma inserção política de que a gente tenha candidato para disputar as eleições. Mas o Isaac está de volta na sua chapa no sindicato. Não, o Isaac ele é um cara muito importante, ele é um cara que conhece da questão política, ele é um advogado que tem bastante conhecimento e contribui, né? Ele é um assessor político nosso, ele ajuda na questão da construção das políticas voltada para a questão do direito trabalhista. Agora, eu tinha uma questão. O Vale do Paraíba tem 2 grandes sindicatos dos metalúrgicos, Taubaté e São José dos Campos. Eles têm linhas completamente diferentes, Conluta e CUT. Como é que você analisa essas linhas diferentes? Atrapalha uma organização sindical, uma visão da região, uma discussão com as empresas? Será que dá para se encontrar de alguma forma? Vocês dividem a mesma mesa de negociação? Eu respeito muito todos os atores políticos da região, inclusive os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos. Respeito a linha, respeito aquilo que eles defendem, né? Porque você vai ser o reflexo daquilo que é a sua categoria. Faz mais de 20 anos que eles estão no comando, então a categoria quer que eles agem daquele jeito. A nossa categoria pensa diferente. A nossa categoria pensa em fazer discussão, em construir, em fazer uma relação harmônica, não abrindo mão do nosso direito, mas discutindo a exaustão qual é o caminho que nós temos que adotar. Essa é a política desse sindicato. Daquele sindicato eu não posso falar ou entrar muito como eles vão atuar. Eles têm a forma deles específica, que é de acordo com os trabalhadores deles direcionam. Nós temos a nossa específica de acordo com aquilo que é a vocação da nossa cidade e aquilo que o trabalhador direciona. E a nossa política, acredito que sempre foi uma política assertiva. Deu uma desviada de percurso, puxou um cavalo de pau nesses últimos 4 anos, mas nós estamos retomando com força total, vamos avançar, vamos construir, fazer Taubaté de novo ser uma referência no mundo sindical e nas questões trabalhistas. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu queria agradecer ao Cláudio Batista, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, por estar na nossa mesa nesta semana. Até uma próxima oportunidade, Cláudio. Eu que agradeço a vocês dois, foi muito importante a nossa passada por aqui, espero ter outras oportunidades e a gente possa discutir temas relevantes para a categoria e para a cidade. Muito obrigado. A gente que agradece, Elcio Costa. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. A conversa de hoje foi bastante produtiva. Obrigado, até a próxima. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esta edição do Band Entrevista. A gente volta na próxima semana com um novo convidado. Até lá. Band Entrevista. Oferecimento Premovale, construção pré-fabricada de concreto para pequenas e grandes obras.